Olá, amigos! Que alegria nós estarmos reunidos novamente hoje para falarmos sobre doutrina espírita, para falarmos sobre evolução, para compreendermos esta trilha luminosa que o Cristo nos deixou através do Evangelho e dos desdobramentos do Evangelho em todas as lições contidas no Consolador Prometido. Amigos, nós temos estudado tanto juntos. A doutrina por si só é uma professora maravilhosa que nos ilumina a alma com a sabedoria infinita que desce do mais alto a nosso favor. Tantos espíritos nos transmitem as suas lições deixadas em incontáveis livros, a fim de que nós possamos realmente abri-los e entender os caminhos a seguir. Nós, aqui da SEAMA, tomamos como um dever para todos nós que somos espíritas, que compartilhamos do amor aos animais, sem dúvida, mas do amor à doutrina, do amor a Jesus. Trazer as respostas da doutrina para o momento específico que nós estamos vivendo. Verdadeiros congressos, reuniões infinitas, governantes de países num número gigantesco têm se reunido a fim de falar das mudanças climáticas, buscando soluções reais para que se evite, sob a previsão de muitos e muitos cientistas, a extinção do planeta como um todo. E nós temos visto juntos as respostas dentro da doutrina espírita, unindo ciência e religião como um prisma de sabedoria e de paz. Nós iniciamos estudando uma série de documentários. Estudamos aqui toda a questão da relação entre homens e animais, que foi espelhada em documentários, vários documentários, vocês que nos acompanham sabem disso. Discutimos juntos, aprendemos juntos, criamos caminhos de entendimento. A bem da verdade, nós pegamos esses documentários e como que questionamos a doutrina espírita, como se nós pudéssemos falar com os espíritos amigos que têm compartilhado conosco tantas informações, o que fazemos, o que estamos fazendo com os animais, assim por diante. E nós aqui, então, podemos juntos aprender a este respeito. Em seguida, passamos para os caminhos do meio ambiente, trazendo de novo, esta situação atualizada. A busca de respostas do planeta está no Consolador Prometido. E juntos nós vimos estes caminhos, trilhamos tudo isso. E a partir daí estudamos os biomas do Brasil, aprendemos sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, unindo todas as informações aos documentários que nós assistimos. Agora vamos dar o nosso terceiro passo imprescindível. Nós observamos os animais, nós estudamos o meio ambiente e agora vamos estudar o nosso terreno biológico, ou seja, nós mesmos, a nossa individualidade corporal, mas, acima de tudo, nós mesmos enquanto ser integral na busca da saúde. É um dado importantíssimo no momento que vivemos não só uma epidemia de doenças infecciosas, quanto uma epidemia de doenças mórbidas, num número gigantesco, levando a mortes, levando a perda de anos da reencarnação, debilidades que agravam o processo reencarnatório, dificultando os caminhos das tarefas espirituais determinadas dentro do planejamento reencarnatório e também o aspecto da mediunidade inserida no processo de saúde. Então hoje nós vamos fazer uma introdução a este caminho, observando o que nos diz a doutrina espírita. No próximo episódio nós já estaremos falando do primeiro documentário que nós vamos ter a oportunidade de discutir juntos, unindo as descobertas da ciência, os caminhos de alerta que tem nos dado a humanidade com o processo da doutrina espírita. Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Fala Animal e vamos dando continuidade aos nossos estudos. Olá a todos, eu vou dar início ao nosso estudo de hoje com a leitura de um trecho do Evangelho dos Animais, capítulo 28. Todos respiraram fundo e abriram o livro Missionários da Luz, no capítulo 4. Foi Zé quem tomou a palavra e explicou. André Luiz e Alexandre, seu orientador no plano espiritual, quando de seu aprendizado descrito no livro Missionários, ambos desencarnados acompanhavam aqui na Terra uma sessão de desenvolvimento mediúnico. Fim da sessão, comentavam juntos os resultados.
Assim começa o capítulo 4. Dito isto, Zé começou a leitura. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara no círculo das observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito, se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Oh, era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Formavam também colônias densas e terríveis. Foi Edson quem interrompeu. Creio que poderíamos voltar um pouco no capítulo anterior, na parte em que André Luiz observa as larvas aqui referidas, a título de relembrarmos. Voltaram à parte indicada pelo amigo no capítulo 3 do livro Missionários da Luz. Repara no aparelho genital, aconselhou-me um instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais. Aniquilando-as, as mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Meu Deus, comentou Sérgio, não me lembrava dessa descrição tão arrasadora. E estas larvas que vemos, descritas em todo o sistema geniturinário do rapaz em questão, que agora me lembro bem, é um estudante do curso de doutrina espírita na busca de desenvolvimento mediúnico, cujo sonho era ser psicógrafo. E estas larvas que estamos vendo descritas no livro não são larvas físicas, mas sim psíquicas, só detectáveis por enquanto do ponto de vista espiritual. Até hoje, a medicina terrena não consegue identificá-las e muitas vezes o médico não consegue diagnosticar na Terra a razão do distúrbio do paciente, porque não dispomos de aparelhos para esse tipo de diagnóstico. Que? Está me dizendo que essas larvas que ele está falando aí não são as bactérias normais que conhecemos? Então como elas apareceram? Parecem terríveis e de ação devastadora. Lúcia questionou. Vamos continuar, disse Zé, e logo terá resposta para sua dúvida. O grupo continuou a leitura. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob nossos olhos o espiroqueta de Scalding, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico não os conhece e, na ausência da terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência nos domínios das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. Santo Deus, disse Lúcia, quero entender bem, calma. Quer dizer que, pelos desvios do sexo no moço, a que se refere André Luiz, ele começou a produzir larvas, como posso dizer, através da mente, ou seja, psíquicas que ficam sugando suas energias e destruindo suas células em toda a região dos órgãos urinários e sexuais? É isso? Também, querida Lúcia, também, respondeu Edson.
Acontece que os desvios sexuais a que se referiu você também atraem espíritos inferiores que buscam as sensações experimentadas pelo rapaz em suas aventuras sexuais e se afinizam com ele em suas preferências, também sugando suas energias, buscando sentir através dele estas sensações. São espíritos que, enquanto encarnados, também se compraziam nas atividades sexuais variadas, tal qual o rapaz. Hoje, buscam mesmo desencarnados através dele repetir as sensações, tornando-se vampiros do mesmo. Já que não têm mais o corpo físico para obterem por si mesmos as sensações viciantes do sexo desvairado. Lúcia estava boquiaberta e horrorizada. Sua mente pulava de perguntas. Resolveu aguardar, porque acreditou que talvez a leitura lhe esclarecesse parte delas. E assim, a leitura continuou. O pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E, recebendo nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa, a pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica. Admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Edson, observando que Zé anotava em blocos separado algumas frases que traziam o texto, curioso, perguntou: Zé, por que as anotações? Para posterior análise, cerca dos pontos mais importantes. Na faculdade aprendi diversos métodos de estudo e todos diziam que, além da leitura geral, é preciso compreender as fontes de maior destaque do estudo, porque levarão a conclusões mais precisas quando da análise do que foi lido. Ana Paula, voltando ao texto de André Luiz, comentou: Observem só, Alexandre disse que, de diversas formas, buscavam avisar o rapaz, mas este, preso às sensações que lhe dariam muito trabalho para abandonar, preferiu acreditar que tudo era apenas dogma religioso, distanciando-se da necessidade de transformação. E duas coisas me chamam a atenção e gostaria de destacá-las, pois acho que nos cabe em diversas situações. Espiritualidade como se essa não fosse a existência em si. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade. A afirmação de Alexandre, continuou Ana Paula, de que a espiritualidade, a existência em si, é motivo para meditação e avaliação. Nossos atos, nossas manifestações, todas elas, a forma como agimos, pensamos, sentimos, nos alimentamos, encaramos o sexo. A vida, o lazer, é a própria manifestação da espiritualidade e de nossa forma, espiritualmente falando, de nos manifestar no mundo. Não mais é tempo de vivermos como nas épocas do antigo dogmatismo religioso, em que se frequentava o templo, seja qual fosse, uma ou algumas vezes por semana. E quanto a nós, espíritas, vamos receber o passe algumas vezes trabalhar. E ao sair do centro, vivemos como se a vida em si nada tivesse a ver com os preceitos religiosos. Acontece que os ensinamentos do Evangelho não são dogmas de uma igreja, mas caminhos de vida, forma de libertação. Não é o passe ou o estudo, nem mesmo o trabalho dentro do centro espírita, que nos libertarão das amarras do orgulho, do egoísmo e, portanto, do desequilíbrio espiritual, mais ou menos acentuado, mas a vivência da doutrina espírita em nosso dia a dia, porque ainda tratamos a espiritualidade, repetindo o que disse Alexandre nessa belíssima lição de conotação tão profunda, como se essa não fosse a existência em si. Ana Paula respirou um pouco e continuou. Creio mesmo que a palavra sexo colocada na frase em que destaquei em seguida poderia ser substituída por muitas outras de nossas atividades. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o trabalho nada tem a ver com a espiritualidade. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que a alimentação nada tem a ver com a espiritualidade. E assim por diante, porque, segundo nos ensinou Alexandre, a espiritualidade é a existência em si. Só chegaremos à regeneração se praticarmos o Evangelho e a doutrina espírita em sua totalidade, disse Plínio, sem subterfúgios, entendendo em nosso dia a dia,
dentro e fora do centro, que a espiritualidade é a existência em si. Portanto, como espíritas, nossa existência tem que refletir, pouco a pouco, a doutrina espírita, para que ela se reflita no mundo, porque reafirmando a espiritualidade é a existência em si. Zé sorria satisfeito e olhava Manuela. A esposa adivinhava-lhe os pensamentos pela própria intimidade. E Zé estava satisfeito com o quanto o estudo renderia, percebendo a disposição do grupo e a maturidade dos membros, que denotavam um sincero desejo de aprender e praticar. Em seu coração, Zé dava graças a Deus por sua casa servir a tão belo colóquio acerca das necessidades da vida. E Manuela compartilhava-lhe os sentimentos e pensamentos. Foi ela quem continuou a leitura. Vamos pular um pedacinho para alcançarmos as descrições que nos interessam, de forma a de retomar ao capítulo 4 e estudá-lo na íntegra. Alexandre chama a atenção de André Luiz para outro companheiro encarnado. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Ai, meu querido esposo, disse Lúcia, lembrando o marido com os olhos marejados. Sei que ele não é grande coisa, brigamos muito, mas imaginar que ele sofre do mesmo mal dos alcoólatras e que traz em si todas essas alterações, além das tais larvas psíquicas, valei-me Deus. Calma, querida, disse Ana Paula. Deus a todos ampara, dentro das possibilidades da evolução e da lei de justiça. Mas tudo se renova uma hora, há de lhe chegar a redenção. Até lá, busquemos a prece renovadora. Plínio encontrava-se introvertido, lembrava-se do período difícil de sua vida em que esteve viciado, da luta da mãezinha querida que nunca o abandonou, do tratamento espiritual e suas dádivas, mas também de seu esforço pessoal, em se modificar, em suportar os reveses de organismo em troca da liberdade da mente, na abstinência sofrida e em até hoje cuidar com o máximo desvelo de si mesmo, quanto ao pensamento, para que não caia novamente no mesmo abismo. Manuela continuou a leitura, indo para o próximo caso. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso acrescentou: Repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emana de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação, desde o duodeno ao sigmoide. Notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldo gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e a fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos, com assombroso potencial de destruição. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Mas essas condições de vampirismo são somente para viciados? Perguntou Lúcia. Logo veremos, ao longo do estudo, respondeu Zé, que o vício, sob o ângulo espiritual, tem um aspecto mais profundo e de significação muito mais sutil do que aquilo que imaginamos, querida Lúcia. Sob nossos olhos, ainda turvos quanto aos aspectos espirituais, vemos os grandes vícios como aspectos próprios do vampirismo.
mas logo concluiremos se nossa sinceridade e humildade foram capazes de admitir que todos somos viciados da alma, em busca de tratamento e redenção. Aguardemos um pouco e concluiremos por nós mesmos. Continuemos, disse Edson lendo. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar, ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou. Perante estes quadros você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se que a razão humana precisa da luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos, ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da terra. Angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espírita, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária. Foi Amanda quem falou, respirando profundamente ao compreender nas palavras do orientador Alexandre um chamamento para os espíritas, como detentores do conhecimento do Consolador prometido e trabalhadores da última hora. Compreendia a tarefa como espírita e médium exclusivamente no trabalho dos cursos da casa espírita, ou no trabalho de orientação aos espíritos. Via que a caridade e o consolo dentro da doutrina promoveriam o acordar de toda a humanidade em minha ingenuidade. Mas, diante desta leitura, que devo confessar, já havia feito antes, sem, no entanto, atinar para tantos detalhes, observo com mais profundidade a tarefa do espírita neste momento crucial que atravessamos no planeta. Cabe a cada um de nós viver com humildade a doutrina espírita e educar com amor, mas energia, aqueles que nos cercam, para que o planeta se localize nos caminhos da regeneração. Não haverá um milagre vindo dos céus, porque senão qual nossa tarefa? Temos a oportunidade concedida pelo Pai Misericordioso de trabalharmos nas hostes do bem, construindo a verdade e transformando a vibração do nosso planeta. Valorizar esta oportunidade é nos trabalhar por fora e por dentro. Neste pequeno último parágrafo, muita coisa me chamou a atenção, como você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. Não há como educar sem fazer exemplo. Assim já nos demonstrou Jesus. Em se tratando da doutrina espírita, os fins não justificam os meios, porque, acima de tudo, a humanidade observará nossos atos, antes de observar nossas palavras, mas que Deus nos proteja, para não vivermos somente na razão, com o conhecimento na mente e sem praticá-lo no coração. Em se tratando de nossos irmãos animais, então, vejamos. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa da luz divina. Continuemos, disse Manuela, porque os ensinamentos acerca de tão vasto tema somente começam, e veremos agora os esclarecimentos de Alexandre aos espíritas quanto à nossa tarefa. O espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, no entanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Jamais devemos nos esquecer, continuou Manuela, assim como nos ensina Alexandre, de que somos todos médiuns. Na busca de compreender as leis divinas, nos cabe trilhar caminhos de autotransformação para o bem. Os mentores amigos jamais nos abandonam na senda do progresso, mas nosso livre-arbítrio promove nossos atos e tais escolhas definem quais serão nossas companhias mais íntimas. Adentramos a era do espírito, e os tempos que nesta fase da psicografia de Chico Xavier, quando este livro foi trazido ao mundo, ainda estavam se aproximando. Agora são chegados, com a virada do século e a entrada do terceiro milênio, quando adentramos também a era do espírito. Cabe-nos, como trabalhadores da última hora, unidos a todos que desejam o bem, construirmos os alicerces da regeneração. Grandiosa é a tarefa, profundo o caminho, que exigirá de todos nós seguir sinceramente o Cristo, porque a obra é dele,
Ele administra o planeta e sabe qual a forma que terá a regeneração. Mandou-nos, porém, o mapa do caminho no Evangelho e em toda a obra espírita. Que desta vez aprendamos a fazer segundo o desejo mestre, porque a pergunta mais importante que devemos nos fazer, calando todas as nossas expectativas infantis, é: o que Jesus espera de mim? Com os olhos brilhando, Manuela continuou. Antes de voltar ao capítulo 4, gostaria de acrescentar uma leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo de que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não houvesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Cumprir-se-ão estas palavras: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Meus amigos, textos de profunda reflexão. Nós trouxemos o Evangelho dos Animais, que é uma psicografia da equipe espiritual da SEAMA, para estudo desta semana, para esta conversa que nós estamos tendo sobre saúde, sobre o homem integral. E o homem integral significa pensarmos no corpo físico não exclusivamente como uma matéria isolada de tudo, mas pensarmos no corpo integrado ao duplo etérico, que contém a energia vital responsável por manter o corpo físico vivo durante toda a reencarnação. O corpo espiritual ligado ao corpo físico, e como nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. E conforme nós vamos estudando o corpo espiritual, o perispírito, ao longo de vários livros, um maravilhoso que nós indicamos aqui, além de Evolução em Dois Mundos, que estuda sobre a formação do corpo espiritual, Perispírito, do Zalmino Zimmermann, que é um compêndio falando sobre perispírito. Tem outros, do Hermínio Miranda, enfim. Nós não vamos aqui ficar falando sobre vários livros, mas tem vários para se entender corpo espiritual. Mas é imprescindível uma colocação que nos faz André Luiz, dizendo que o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual e que todos os quadros, as doenças, nós vemos ao longo destes livros, os quadros que acometem o corpo físico se iniciam no corpo espiritual, este imortal, feito de uma matéria muito mais sutil do que a matéria do corpo físico. Então, este entendimento sobre esta gama complexa que envolve o homem, nós citamos aqui o corpo físico, o mortal, que é este que nós palpamos aqui quando estamos encarnados, o duplo etérico, o corpo etérico, que contém ali a nossa energia, nossa reserva de fluido vital para aquele período de vida, o corpo espiritual ou perispírito, este imortal, que o tempo todo está ligado ao espírito, e o corpo mental, de onde saem todas as conjecturações que coordenam todos esses corpos a partir do espírito. Então é daí que vem os nossos pensamentos. Aliás, é ele que o espírito utiliza para essa formatação dos pensamentos. Mas nós não vamos entrar nessa complexidade agora. Que é imprescindível nós entendermos que todo o processo de saúde, seja físico ou seja psicológica, liga todos estes corpos. Portanto, a saúde não está inerente apenas a este corpo físico que nós conhecemos. Quando nós apresentamos realmente algum sintoma, significa que o nosso corpo espiritual adoeceu de alguma maneira. Este estudo que nós estamos fazendo hoje nos demonstra que os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos vícios, a nossa alimentação impactam profundamente o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. A descrição das larvas psíquicas causando lesões graves no corpo, gerando doenças que se manifestam no corpo físico, é um assunto essencial de se pensar. Ou seja, nossos vícios mentais, vícios de comportamento, vícios de alimentação, formam larvas psíquicas contagiosas que passam de uns para outros seres humanos,
que esteja na mesma faixa vibratória, causando doenças no corpo físico e doenças psíquicas, doenças do corpo mental. Essas doenças que acometem o corpo espiritual, sem dúvida nenhuma, e acometem o corpo mental. Ou seja, nós temos um processo muito mais complexo a se pensar de saúde do que absolutamente o nosso corpo físico em si. Este entendimento da vida espiritual constante em que estamos inseridos, estejamos encarnados ou desencarnados, nos faz compreender de outra maneira o contexto de manter a saúde física. Manter a nossa saúde física significa manter a nossa saúde mental. Manter a nossa saúde mental significa seguir os caminhos do Evangelho. Eu queria ressaltar aqui alguns trechos do que foi lido para nos deixar uma reflexão mais profunda a respeito do assunto. Olha só. Ana Paula respirou um pouco e continuou. Creio mesmo que a palavra sexo, colocada na frase que destaquei em seguida, poderia ser substituída por muitas de nossas atividades dessa forma. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o trabalho nada tem a ver com a espiritualidade. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que a alimentação nada tem a ver com a espiritualidade. Então, trazendo essa colocação de Alexandre no livro André Luiz, sobre vários aspectos da nossa vida, isto fica muito claro. A maneira como nós lidamos com a energia de criação, que é a energia do sexo. A maneira como nós lidamos com o trabalho que realizamos no nosso cotidiano, que é a nossa contribuição para a sociedade em si, a nossa contribuição para a evolução de todos aqueles que compartilham conosco a reencarnação no planeta Terra. Aquilo que nós comemos, porque o nosso alimento já demonstra a ciência atual, aliás, já nos fala, Emmanuel no livro Roteiro, para a ciência atual, alimento é informação que é interpretada pelo código genético das nossas células a fim de ser utilizada para a transformação de energia. Já nos mostra Emmanuel no livro Roteiro que alimento é energia coagulada, indo de encontro aí à ciência com o Emmanuel, que foi contemporâneo nesta informação. Então, tudo isso são fatores a nós levarmos em consideração. A maneira como nós vivemos, pensamos, o nosso comportamento e o que nós nos alimentamos terá um impacto no nosso corpo, na maneira como nossas células irão absorver este processo e os nossos vícios de comportamento, vícios de alimentação, vícios de pensamento, vícios emocionais que se distanciam do Evangelho de Jesus, das suas lições benditas. E aí nós vemos realmente que Jesus não é só o maior psicólogo que já existiu, mas o maior médico que já existiu, porque ele traz efetivamente as pílulas da luz do Evangelho para a saúde física, porque a nossa saúde mental irá se encontrar com a nossa saúde física. Então, a maneira como nós nos comportamos, quando mais ligados à esfera luminosa do bem, ao amor ao próximo, aos caminhos da luz, mais o nosso corpo recebe as informações mentais agregadas ao amor universal, gerando a saúde física. Quanto mais nos distanciamos do Evangelho em todos os aspectos, mais nosso corpo recebe estas cargas energéticas negativas, levando às enfermidades físicas que se iniciam no corpo espiritual. Mas imprescindível nos lembrarmos do que nós lemos, que os nossos comportamentos levam à formação de larvas psíquicas contagiosas, vorazes, que nos devoram a saúde física, literalmente devoram os nossos órgãos, levando a enfermidades que muitas vezes nós nem conseguimos explicar. Então, tudo isso é muito importante de nós levarmos em consideração, compreendermos este processo, né? Vou dar continuidade a um outro trechinho que foi lido para nós ressaltarmos isso no nosso raciocínio. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante os ensinamentos tão novos? O instrutor considerou. Perante estes quadros que você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. Eu vou reforçar isso, olha. Perante estes quadros, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta.
A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se que a razão humana precisa da luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária. E aí nós vemos a responsabilidade enquanto espíritas de que estes dados, estas informações tão importantes, tão reveladoras, que eram novas para André Luiz, nós estamos falando aqui de um livro da década de 1940, do século passado, passados aí 80 anos, quase 80 anos que esse livro foi ditado para as esferas terrestres, cada vez mais nós temos a necessidade e o dever de trazer essas informações para o conhecimento da população em geral, mostrando quanto os graves quadros de saúde que nós enfrentamos estão ligados efetivamente à maneira como nós nos comportamos e ligados àquilo que nós nos alimentamos. Então, meus amigos, é um assunto muito mais sério. E digo mais sério ainda, perante e diante da mediunidade, porque nós espíritas, com acesso a essas informações, notamos a necessidade de aprendermos a nos disciplinar e de compreendermos que o nosso corpo é um canal, um vaso por onde passa a água cristalina da luz superior para chegar à humanidade em geral. Temos um dever de mantê-lo mais límpido possível para que os espíritos superiores possam dele se utilizar e de manter as nossas mentes mais fiéis possíveis aos ensinamentos cristãos e aos ensinamentos da doutrina espírita. Nosso coração o mais humilde possível para que sejamos capazes de ajustar constantemente os nossos entendimentos acerca do Consolador prometido à medida que formos evoluindo e que as necessidades da humanidade forem se apresentando, de maneira que não nos tornemos obstáculos aos caminhos da regeneração no planeta Terra, ao invés de servidores do amor nesta terra bendita que Jesus nos confiou. Olá, Sandra. Olá, Nádia. Olá, Tiago. Vou continuar a leitura do texto do Evangelho dos Animais. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com o maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive, expus ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário considerar que eles atendem aos propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarita no estojo de carne dos homens. Manuela fez ligeiro intervalo. Edson aproveitou para memorizar a informação de Alexandre em que definia o vampiro sob o ângulo espiritual. Solicitou a palavra.
Creio que uma vez que vamos estudar todo o capítulo acerca do vampirismo, é preciso que tenhamos bem definido o significado do vampiro do ponto de vista espiritual. Gostaria então de repetir. Abre aspas. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Fecha aspas. Importante observarmos, disse Zé, que sobre esta definição o vampirismo passa a ter caráter muito mais significativo do que nos filmes que tratam a respeito do tema. Sob o ângulo espiritual, o vampirismo é bem mais profundo. O vampiro não é uma criatura de capa que sai à noite, com caninos afiados e que se afasta com o crucifixo, a água benta ou o alho. Mas o vampiro é sim um ser que se utiliza, vejam bem, das possibilidades de outro. Importante que tenhamos isto em mente. O vampiro se utiliza indebitamente das possibilidades de outro ser. Assim, sem sombra de dúvida, ele tira o que não lhe pertence, mesmo em se tratando dos viciados que vimos há pouco. Lúcia, agora mais consciente acerca do vampirismo, diferente do início do estudo, estava também apreensiva como os outros do grupo, mas ansiosa queria saber o final da história. Foi Zé quem continuou a leitura. Abre aspas. Alexandre continuou. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? Lúcia foi quem interrompeu com cara de dúvida. Gente, espere aí um pouquinho, desculpe. Às vezes não consigo acompanhar. O Alexandre disse para o André Luiz que as doenças psíquicas, ou seja, as doenças que vêm da mente, que pelo que eu estou vendo, tem outro entendimento lá no plano espiritual, é que formam as tais larvas que ele descreveu antes, certo? Edson sorriu com carinho, respondeu. Isto mesmo, Lúcia. Veja que ele citou como doenças psíquicas, não somente aquelas que medicina tradicional compreende. Importante que observemos isto. Alexandre refere-se às doenças psíquicas da alma e as citas para André Luiz, como a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo e todas as viciações. Vamos até refletir acerca de suas colocações. A cólera e a intemperança nada mais são do que os diversos níveis de irritação do ser humano, expressadas em raiva, às vezes ódio, a mágoa, pequenas reações de agressividade em situações muitas vezes irrisórias, as irritações no trânsito, o mau humor constante, tudo isso, repetidamente, são reações de impaciência e intolerância, que refletem enfermidades da alma, e que por isso mesmo, quando constantes, acontecendo repetidamente, promovem patogêneses espirituais. Poderemos também falar sobre os desvarios do sexo, disse Amanda, que hoje no mundo são vistos como os normais, mas o sexo é uma força da alma, força criadora e importante, porém deve ser tratado com o devido respeito, como uma força emprestada pelo Pai para as possibilidades de desenvolvimento do espírito.
Não fazemos de forma alguma apologia à abstinência sexual, mas a doutrina espírita nos ensina que devemos respeito a todas as coisas divinas e o sexo é divino. Importante condensador de energias, deve estar sempre aliada ao amor, ao respeito mútuo e ao respeito por si mesmo. As inúmeras literaturas a respeito, como o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, e o próprio livro Missionários da Luz, no capítulo 13, trazem importantes esclarecimentos sobre o tema, sem contar o livro de André Luiz, também de psicografia de Francisco Cândido Xavier, Sexo e Destino. Há também Sexo e Obsessão, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Enfim, os desvios promovidos pela banalização de tão sublimes energias têm causado graves patologias na alma. Importante observarmos, amigo, disse Plínio, que o instrutor Alexandre refere-se a viciações de diversos matizes, pensamentos nas mais óbvias, como as drogas em geral, a bebida, etc. Mas temos as menos aparentes, porque ainda aceitas como normais por nós em nosso atual estágio evolutivo, como os vícios de comportamento que geram as enfermidades da alma. Saibamos identificá-los porque também causam diversas consequências para o espírito. Minha Nossa Senhora, então tudo isso causa esses problemas? Disse Lúcia. Santo Deus, nós precisamos mesmo estudar a doutrina espírita e a nós mesmos. Respirando para assimilar a ideia, Lúcia continuou. Muito bem, até aqui eu entendi, mas da segunda parte que lemos não entendi nada. Esse negócio que ele falou de processos mórbidos, de ascendência psíquica, não faço a menor ideia do que sejam, sem contar essa tal de afecção do assédio de forças exteriores. Não consegui entender a pergunta de André Luiz para Alexandre, então acho que também não vou entender a resposta. Vocês podem me explicar? Claro, querida, respondeu Ana Paula. André Luiz quer saber o seguinte. Por exemplo, essa é fácil, respondeu Lúcia. Nós pegamos gripe em contato com alguém com gripe. A pessoa passa a gripe para nós. Isso mesmo, Lúcia, continuou Ana Paula. Isto acontece porque a gripe é causada por um vírus. Então, quando é em contato com alguém com gripe, o vírus é transmitido de uma pessoa para outra, certo? Chamamos isso de contágio. Nós não falamos que gripe é contagioso? Então, Ana Paula continuou. Agora me diga, câncer é contagioso? Ou seja, uma pessoa pode passar câncer para outra? Isso eu sei que não, Ana Paula, respondeu Lúcia. Se eu tiver contato com alguém com câncer, abraçar, segurar nas mãos ou até tiver relacionamento sexual, sei que não pegarei câncer, porque não passa, não é contagioso. Pode até ser hereditário, mas aí é outra coisa, não é? Não vamos abordar este aspecto, disse Ana Paula, porque não é nosso foco. Estamos aqui observando o que significa ser contagioso. Bem, você entendeu a diferença. O que você disse sim, respondeu Lúcia, mas você pode relacionar com o que disse André Luiz? Claro, respondeu Ana Paula. André Luiz quer saber como é que começa a formação das larvas psíquicas nas descrições que vimos, se o próprio doente as produz ou se elas são transmitidas para ele. Ele quer saber também se é contagioso, ou seja, se uma pessoa pode transmitir larvas psíquicas para outra pessoa. Respondeu Lúcia, agora entendi. Nossa, será que pode ser contagioso? Todos riram mediante a expressão de espanto de Lúcia, que somente agora havia abrangido a extensão da pergunta de André Luiz para Alexandre e sua importância. Vamos então, disse Ana Paula, ouvir a resposta do Alexandre sobre tão importante pergunta. Abre aspas. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existiu o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinita expressão. Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos em circulação nas correntes da vida.
Foi Edson quem tomou a palavra admirado. Fica claro com nossos comportamentos que são nossas ações, produzimos efeitos que são acompanhados de sentimentos, que vão gerar pensamentos e estes pensamentos dão origem às larvas psíquicas que vimos há pouco. Mas tais larvas necessitam do ambiente propício para se multiplicarem, ambiente este encontrado ao nosso redor, pelos pensamentos que geramos, mas principalmente dentro de nós mesmos, pela forma como vibramos, ou seja, de acordo com o ambiente energético que criamos dentro e fora de nós. Lúcia fez cara de dúvida e disse: acho que entendi, mas ainda assim fiquei confusa. Vamos por partes. Primeiro vem nossos atos, certo? Sim, Edson respondeu, aguardando que Lúcia concluísse o raciocínio por si mesma. E estes atos geram efeitos, claro? Continuou Lúcia. Isso mesmo, respondeu Edson. Esses atos e esses efeitos são acompanhados de nossos sentimentos. Estou entendendo? Continuou Lúcia. Exatamente, disse Edson. E estes sentimentos, obviamente, vão gerar pensamentos que criam as larvas, a que o André Luiz se refere? Perguntou Lúcia. Exato, continuou Edson, mas tanto para que estas larvas psíquicas sejam criadas, quanto para que se reproduzam e permaneçam em nós e ao nosso redor, é preciso um ambiente adequado. E este ambiente é gerado por nossas ações, que, como num ciclo vicioso, continuam gerando efeitos, e tudo isso acompanhado por nossos sentimentos, que continuam gerando pensamentos que vão produzindo e mantendo as larvas psíquicas. Ana Paula então disse: então, a mudança de nossas ações e de nossos sentimentos mudariam tanto o ambiente energético que produzimos, quanto nossos pensamentos, o que, consequentemente, poderia eliminar as larvas psíquicas. Sem dúvida, disse Zé. Uma vez conscientes e desejosos de buscar o bem, com os sentimentos elevados pela prece, junto ao tratamento espiritual com o passe e a mudança de nossas ações, promovemos uma queda no ciclo e, consequentemente, uma mudança no ambiente, eliminando as larvas. Incrível, disse Sérgio. Então, a colocação inicial que fez Alexandre, referindo-se a sermos responsáveis pelas forças que lançamos. Abre aspas. Cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Nos faz responsáveis, continuou Sérgio, pelas larvas psíquicas que criamos e mantemos em nós e ao nosso redor. Assim como também nos faz responsáveis pelo ambiente que cultivamos dentro e fora de nós, mas também coloca em nossas mãos mudar essa situação a partir da mudança em nós mesmos. Fantástico! Também achei incrível, disse Lúcia, só que ainda não entendi se é ou não contagioso. Manuela foi quem tomou a iniciativa a continuar. Vamos ver o que nos diz a continuidade do texto de Missionários da Luz. Abre aspas. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece nas enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e essas formas, como as plantas inferiores, se arrastam no solo. Por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Fecha aspas. Nossa, é contagioso, disse Lúcia, parecendo horrorizada. Foi Zé quem veio em defesa do raciocínio lógico. Sim, é contagioso, mas somente entre espíritos, e aqui coloco espíritos no sentido de ser eterno, encarnado ou desencarnado, que encontrando-se no mesmo nível da evolução, e que, invigilantes através dos próprios sentimentos e pensamentos, criam em si mesmos o ambiente adequado para receber as larvas psíquicas produzidas por outros e a permitir que ela se multiplique, diz o texto. Abre aspas. Desde que a
imprevidência ou necessidade de luta estabeleçam um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. São extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Bem, disse Ana Paula, não foi à toa que o Mestre Jesus nos alertou: orai e vigiai. A prece. Ainda temos imensas dificuldades em nos manter em elevados padrões de amor e bondade, disse Manuela, porque ainda trazemos inúmeros vícios dentro de nós, mas a prece nos auxilia deveras, nos permitindo subir o padrão vibratório em que nos encontramos e buscar o auxílio da espiritualidade superior. Mas sem a vigilância de nossos atos, sentimentos e pensamentos, burilando a nós mesmos, não é possível evitar os tormentos a que refere André Luiz em tão importante alerta. Se simplesmente a prece nos livrasse de tudo, nos acomodaríamos na condição evolutiva em que nos encontramos, sem buscar a elevação espiritual. É por isso que a prece nos abre o campo para encontrarmos os caminhos para a mudança e também para encontrarmos o auxílio para essas mudanças. Sem dúvida, Disciplínio, a prece é o remédio santo do Senhor, que, somada ao desejo sincero de cura, pode nos conduzir a estradas diferentes e nos libertar dos processos que nós mesmos construímos. A busca de luz e paz e a prece renovadora e sincera do coração, humilde que conversa com o Cristo, solicitando o amparo, consciente da necessidade de encontrar a cura de si mesmo. Serão sempre o bálsamo que nos impulsionará para a frente. Para isso, no entanto, é preciso que todos nós, com humildade, nos conscientizamos de nossos vícios morais, que geram nossos vícios materiais, refletindo em nossas ações. Somente a renovação de nossos sentimentos e o entendimento de nossas responsabilidades, através do estudo do Evangelho e de todas as suas consequências, bem como suas aplicações em nossas vidas, é que promoverão a mudança definitiva em nossas ações e, consequentemente, nos libertarão por pouco a pouco do ambiente propício para a criação, manutenção e multiplicação das larvas psíquicas, de infinitas ações e formas, de acordo com o mundo inteiro em que vivemos, a maioria das vezes sem nos darmos conta, por invigilância e falta de humildade, única virtude que pode nos propelir para caminharmos mais elevados. Porque a humildade faz com que nos reconhecemos como somos, com as virtudes que já conquistamos e que nos cabe estimular para continuarmos a evoluir, bem como com os vícios que ainda temos ali, a nossas imperfeições morais, que nos cabe transformar para novos passos na evolução. Plínio, disse Zé, você concluiu com maestria esta fase inicial do estudo, então agora vamos continuar com a leitura. Abre aspas, evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e providenciando-me contra qualquer concepção menos digna no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou. Sei que a sua perplexidade é enorme, no entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou os princípios religiosos, sugerindo-nos as regras bem viver. Contudo, à medida que se refinam reconhecimentos intelectuais, parece que há menos respeito do homem com as dádivas sagradas. Fecha aspas. Observamos bem estas colocações de Alexandre antes de continuarmos o resto do parágrafo, disse Zé. Duas coisas nos chamam a atenção e merecem mais profunda análise. A primeira colocação importante é, abre aspas, de velhos reincidente no abuso da lei, fecha aspas. Alexandre nos classifica, continuou Zé, a todos como reincidentes no abuso das leis divinas. Portanto,
Cabe-nos meditação séria sobre a maneira como temos nos integrado a tudo que Deus nos fornece para a dádiva da evolução. Sincero raciocínio acerca do despertar de nossa consciência quanto a tudo que nos cerca, as forças que nos são emprestadas pelo Pai para nosso progresso. Se até hoje temos agido de forma inconsciente quanto aos diversos fatores ao nosso redor, nos deixando levar pelo automatismo comportamental gravado em nossos instintos, adquirido por milênios, é preciso que nos conscientizemos de que é o momento de acordar o espírito e começar, através do conhecimento adquirido pelo estudo das obras do Consolador prometido e comprovado pela ciência, a criar novos rumos para a nossa experiência individual e coletiva enquanto humanidade. Você quer dizer que temos nos deixado levar pela vida sem observarmos nossos atos quanto a tudo o que ela nos oferece? Perguntou Amanda. Isso mesmo, Amanda, respondeu Zé, mas o livro que hoje estudamos nos chama a profundos raciocínios neste sentido. Há ainda a observar o fato de que em nosso desenvolvimento intelectual muitas vezes nos afastamos de nossos caminhos morais, simplesmente porque o homem não compreendeu ainda que todo desenvolvimento intelectual são as descobertas das dádivas divinas e de tudo que Deus criou, e portanto nos comprova a nossa origem de filhos de Deus. Por isso o texto nos alerta. Abre aspas. À medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menos respeito do homem com as dádivas sagradas. Fecha aspas. E este desrespeito quanto às dádivas divinas, completou Zé, tem nos trazido sérias consequências. A natureza vem nos alertando, mas ainda nos encontramos na superficialidade das mudanças necessárias. Veremos ao longo do estudo quanto é mais profundo o que precisamos transformar. Continuemos com a leitura. Abre aspas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Fecha aspas. Amanda e Edson se entreolharam. Podiam quase ver o pensamento um do outro, refletindo a imagem do pequeno que havia ficado com a avó. Gabriel era a razão de viver da casa e tudo faziam para que ele pudesse ser educado segundo o que aprendiam na doutrina espírita. Conscientes de que tinham nas mãos uma alma que lhes foi confiada por Deus, queriam o melhor para Gabriel enquanto espírito. E a frase contida no meio do parágrafo, num capítulo do livro Missionários da Luz, que sempre lhes passou despercebido, agora saltou aos olhos de forma impressionante. E Amanda sentiu até mesmo um arrepio na espinha. Edson respirou profundamente, dizendo: Minha nossa, Alexandre diz para André Luiz que os pais, e vejam bem, ele fala sobre a grande maioria dos pais no planeta Terra, repetindo, os pais, como viciados inconscientes, têm ensinado o mesmo para os filhos. É isso que entendi? Infelizmente, caro amigo, disse Manuela, é isso mesmo. Uma vez que, devido à ignorância própria da evolução, nos tornamos viciados em nossos comportamentos, trazendo enfermidades da alma, também educamos nossos filhos que iniciam a nova reencarnação para o mesmo processo. Mas isto gera um ciclo vicioso gravíssimo, disse Amanda, porque uma vez que as crianças são educadas desta forma, também se tornarão adultos viciados inconscientemente, e isto promoverá novos pais viciados e grande ciclo de larvas psíquicas e vampirismo. Meu Deus! O mais importante é que prestemos atenção, continuou Zé. Quanto ao conhecimento espiritual adquirido, uma vez que se tal literatura já se encontra entre nós desde a década de 40, já nos encontramos aptos, enquanto humanidade, a começar a mudar isso. Se temos acesso à informação, não existe mais a desculpa de ignorância espiritual e, portanto, já passamos a ser responsáveis pelos caminhos que traçamos para nós mesmos e para nossos filhos, de forma mais consciente.
Este texto de Missionários da Luz é de suma importância, porque nos traz novos parâmetros de entendimento e nos abre as portas para novas portas, que, porém, devemos escolher conscientes de que caminhos na direção das leis divinas. Ele nos traz a porta estreita, porque tal implantação não se faz sem esforço e trabalho, uma vez que nossos hábitos automáticos adquiridos durante milênios nos impulsionam para permanecermos na cômoda posição em que já nos encontramos, já que toda mudança é difícil, porém a doutrina espírita nos chama ao trabalho de nós mesmos e à modificação de nosso sentimento, pensamento e criações. Vamos continuar. Abre aspas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos os campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais entre os abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros. Nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Caramba, disse Sérgio, parece mesmo que precisamos rever nossos comportamentos em relação a nós mesmos para quebrar o ciclo que propicia o ambiente às larvas psíquicas e também gera o desgaste de nossas forças vitais. Cabe-nos rever nossos comportamentos e nossos hábitos. Se a cólera, a irritação e a maledicência geram graves alterações no ambiente, também os desvios do sexo e nossa alimentação os geram. Havemos de considerar também os vícios mais óbvios, como as drogas, as bebidas, a dependência de medicamentos. E se observamos a nós mesmos enquanto espíritas, não estamos distante dessa realidade descrita por André Luiz. Nem sequer considerei até hoje que a alimentação tivesse tanta importância na evolução do espírito. Você não viu nada ainda, disse Manuela. Veremos que o estudo nos levará a conclusões ainda mais preocupantes, porque refletem nossos hábitos milenares, e hábitos milenares e culturais são difíceis de quebrar, porque formatados no inconsciente coletivo. Lúcia foi quem perguntou: o que é inconsciente coletivo? Ana Paula respondeu. De forma simples, o nome diz: inconsciente coletivo é algo que está no inconsciente da grande maioria das pessoas, que gera atos automáticos que vemos em nosso dia a dia e que a grande maioria faz achando normal, mas que é patológico na maioria das vezes e ocorre por ignorância espiritual. Então, disse Lúcia, traduzindo, é uma coisa que todo mundo está acostumado a fazer e acha normal, mas não está condizente com as leis divinas e nos afasta da felicidade, é isso? Perguntou Lúcia. Isso mesmo, respondeu Manuela. Zé respirou e sugeriu: muito há de se aprender com o texto em questão. Penso mesmo ser importante que tomemos consciência da urgente necessidade de mudança, saindo do comodismo espiritual de quem se admira as belezas das revelações, mas pouco espera de si mesmo na vivência das mesmas. Antes de continuarmos, eu gostaria de ler um trecho da introdução de Missionários da Luz, sob o título Ante os Tempos Novos, de autoria de Emmanuel. Abre aspas. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos, e a consolação sublime, o conforto desejado, congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante.
Ao invés do paraíso próximo, sente-se na vizinhança de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se levará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. A maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil depois da morte, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias. Fecha aspas. Nossa, Edson, esse texto está na introdução de Missionários da Luz. Agora, estudando este capítulo Vampirismo, entendo a dimensão da colocação do amigo espiritual Emmanuel, nos alertando para a necessidade de vivermos o que estudamos, com humildade e desejo de melhora para galgarmos por nosso próprio esforço os caminhos da luz e para conquistarmos pelo esforço, enquanto humanidade, o planeta de regeneração, que não cairá do céu, de presente, em nossas mãos, devemos fazer por merecê-lo. Meus amigos, estas colocações de André Luiz no livro Missionários da Luz nos fazem pensar realmente sobre a questão do vampirismo. E nós estamos acostumados, com o vampiro que nós vemos nos filmes de Hollywood, até em filmes europeus, aquela ideia do vampiro com os dentes que suga o sangue, etc. Mas vale aí um pensamento mais profundo, um entendimento mais profundo acerca desta questão? Porque no sangue, efetivamente, que nós temos todo o material de alimentação energética que mantém o corpo e que circula pelo corpo através do sangue como fluido vital, efetivamente, para o corpo. Então, aquela imagem representativa, aí nós sempre dizemos que estas visões representativas dos filmes de terror, na verdade, encontram as inspirações das esferas inferiores que rodeiam a Terra, dos nossos irmãos perdidos do Evangelho, e muitas vezes já estivemos nós nesta mesma situação. O vampiro não é diferente dessa imagem representativa, ela é de imenso pensamento, porque a bem da verdade nos diz André Luiz aí, nos diz Alexandre, através da descrição de André Luiz em Missionários da Luz, que vampiro é toda entidade que se utiliza de forma indébita do que pertence ao outro. Eu vou até puxar aqui a definição efetiva, Olha, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, das possibilidades de outro ser. Então, olha, toda entidade que se vale das possibilidades de outro ser indebitamente. Então, é necessário romper, com este conceito que nós temos, com esse preconceito sobre o vampirismo, porque André Luiz nos deixa muito claro no livro Missionários da Luz, que é uma colocação que é muito chocante quando nós ouvimos, nós já tivemos a oportunidade de repeti-la aqui em outro podcast. Temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam. Temos nos valido indebitamente das possibilidades reencarnatórias deles, do fluido vital deles, provocando-lhes a morte para ingerirmos o seu corpo. E através deste corpo, ingerimos o fluido vital que permitiria que a reencarnação deles se prolongasse. E eu gostaria de reforçar aqui uma coisa que nós sempre reforçamos: enquanto acima nós estamos aqui de forma alguma para tirar a pedra em ninguém, porque todos nós, se hoje já não temos este hábito em si, já o tivemos, esse vício, melhor colocando, já o tivemos anteriormente. Mas, meus amigos, é imprescindível trazermos a doutrina espírita para que nós possamos ouvi-la realmente, porque sem ouvir a doutrina espírita em suas informações mais importantes e mais, sem ouvir aquilo que realmente nos incomoda, nós nos tornamos incapacitados de gerar as transformações necessárias para alcançar os caminhos da evolução espiritual e os caminhos da regeneração, ignorando aqueles processos que nos fazem pensar nas transformações mais trabalhosas que nós precisamos fazer, ignoramos o trajeto de luz que Jesus nos enviou com as informações que devem unir fé e lógica e nos fazer olhar para a ciência com aquilo que vai de encontro ao Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, ignorar aquilo que vai de encontro aos interesses materialistas do homem, a ambição, ao egoísmo e ao orgulho, para que seja a doutrina espírita o nosso filtro real, não as discussões perdidas de todos nós que muitas vezes não estamos aptos a adquirir os ensinamentos que vêm contidos nas discussões, mas a doutrina espírita como farol luminoso a nos permitir discernir. Mas para que a doutrina espírita seja esse farol luminoso que nos permite discernir, é muito importante divulgá-la,
ouvi-la e fazê-la um processo de transformação real, de dentro para fora, do íntimo para o exterior, para que nos tornemos o homem de bem do Evangelho. Eu gostaria de encerrar este comentário reforçando uma colocação de Emmanuel na introdução do livro Missionários da Luz, que é colocada aqui no livro que nós estamos estudando agora, que é o Evangelho dos Animais. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Ou seja, quando as mensagens são de luz, de consolo e de esperança, nós passamos a ouvir os espíritos superiores com os corações cheios de alegria, venturosos, né? Recebendo essas bênçãos infinitas, nos diz Emmanuel. E ele continua. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se na vizinhança de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se levará pela mão beijada do protecionismo e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então, meus amigos, não podemos ignorar as orientações superiores quanto às nossas ações diante da sociedade como um todo, e particularmente precisamos perder o hábito prejudicial a nós mesmos de ignorar as orientações superiores de como nós precisamos nos relacionar com os animais e o meio ambiente, as informações superiores de que todos são espíritos em evolução, as informações superiores sobre o desenvolvimento da consciência plena, a fim de que, trazendo essas orientações para nós mesmos, possamos criar os caminhos do autoaperfeiçoamento sem desculpismo, nos tornando realmente instrumentos da paz no mundo, deixando de ser os verdugos que infelizmente se tornaram vampiros dos animais na Terra. Meus amigos, estas colocações de André Luiz no livro Missionários da Luz nos fazem pensar realmente sobre a questão do vampirismo. E nós estamos acostumados, né, com o vampiro que nós vemos nos filmes de Hollywood, até em filmes europeus, aquela ideia do vampiro com os dentes que suga o sangue, etc. Mas vale aí um pensamento mais profundo, um entendimento mais profundo acerca desta questão? Porque no sangue, efetivamente, que nós temos todo o material de alimentação energética que mantém o corpo e que circula pelo corpo através do sangue como fluido vital, efetivamente, para o corpo. Então, aquela imagem representativa, e nós sempre dizemos que estas visões representativas dos filmes de terror, na verdade, encontram as inspirações das esferas inferiores que rodeiam a Terra, dos nossos irmãos perdidos do Evangelho, e muitas vezes já estivemos nós nesta mesma situação. O vampiro não é diferente dessa imagem representativa, ela é de imenso pensamento, porque a bem da verdade nos diz André Luiz aí, nos diz Alexandre, né, através da descrição de André Luiz em Missionários da Luz, que o vampiro é toda entidade que se utiliza de forma indébita do que pertence ao outro. Eu vou até puxar aqui a definição efetiva, né? Olha, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, das possibilidades de outro ser. Então, olha, toda entidade que se vale das possibilidades de outro ser indebitamente. Então, é necessário romper, né, com este conceito que nós temos, com esse preconceito sobre o vampirismo, porque André Luiz nos deixa muito claro no livro Missionários da Luz, que é uma colocação que é muito chocante quando nós ouvimos, nós já tivemos a oportunidade de repeti-la aqui em outro podcast. Temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam.
temos nos valido indebitamente das possibilidades reencarnatórias deles, do fluido vital deles, provocando-lhes a morte para ingerirmos o seu corpo. E através deste corpo, ingerimos o fluido vital que permitiria que a reencarnação deles se prolongasse. E eu gostaria de reforçar aqui uma coisa que nós sempre reforçamos: enquanto acima nós estamos aqui de forma alguma para tirar a pedra em ninguém, porque todos nós, se hoje já não temos este hábito em si, já o tivemos, esse vício, melhor colocando, já o tivemos anteriormente. Mas, meus amigos, é imprescindível trazermos a doutrina espírita para que nós possamos ouvi-la realmente, porque sem ouvir a doutrina espírita em suas informações mais importantes e mais, sem ouvir aquilo que realmente nos incomoda, nós nos tornamos incapacitados de gerar as transformações necessárias para alcançar os caminhos da evolução espiritual e os caminhos da regeneração, ignorando aqueles processos que nos fazem pensar nas transformações mais trabalhosas que nós precisamos fazer, ignoramos o trajeto de luz que Jesus nos enviou, com as informações que devem unir fé e lógica, e nos fazer olhar para a ciência com aquilo que vai de encontro ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ignorar aquilo que vai de encontro aos interesses materialistas do homem, a ambição, ao egoísmo e ao orgulho, para que seja a doutrina espírita o nosso filtro real, não as discussões perdidas de todos nós, que muitas vezes não estamos aptos a adquirir os ensinamentos que vêm contidos nas discussões, mas a doutrina espírita como farol luminoso a nos permitir discernir. Mas para que a doutrina espírita seja esse farol luminoso que nos permite discernir, é muito importante divulgá-la, ouvi-la e fazê-la um processo de transformação real, de dentro para fora, do íntimo para o exterior, para que nos tornemos o homem de bem do Evangelho. Eu gostaria de encerrar este comentário reforçando uma colocação de Emmanuel na introdução do livro Missionários da Luz, que é colocada aqui no livro que nós estamos estudando agora, que é o Evangelho dos Animais. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Ou seja, quando as mensagens são de luz, de consolo e de esperança, nós passamos a ouvir os espíritos superiores com os corações cheios de alegria, venturosos, né? Recebendo essas bênçãos infinitas, nos diz Emmanuel. E ele continua: mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se na vizinhança de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se levará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então, meus amigos, não podemos ignorar as orientações superiores quanto às nossas ações diante da sociedade como um todo, e particularmente precisamos perder o hábito prejudicial a nós mesmos de ignorar as orientações superiores de como nós precisamos nos relacionar com os animais e o meio ambiente, as informações superiores de que todos são espíritos em evolução, as informações superiores sobre o desenvolvimento da consciência plena, a fim de que, trazendo essas orientações para nós mesmos, possamos criar os caminhos do autoaperfeiçoamento sem desculpismo, nos tornando realmente instrumentos da paz no mundo, deixando de ser os verdugos que infelizmente se tornaram vampiros dos animais na Terra. Meus amigos, nesta última parte começamos a compreender realmente como os alimentos que nós ingerimos como informação, conforme nós dizemos agora na primeira parte, no primeiro comentário, como energia coagulada,
impactam o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico e permitem com que nós possamos trabalhar efetivamente para o bem do nosso corpo. Olha, nós percebemos como na criação divina o projeto do corpo físico foi feito de forma que nós possamos ter maneiras de lidar com as dificuldades mentais, psíquicas, emocionais que surgiriam ao longo do processo de evolução. E, inclusive no nosso esforço de autoaperfeiçoamento, de autoiluminação, né? Aquele esforço que é trabalhoso, é difícil, o olhar para os próprios sentimentos e para as próprias emoções, podendo gerar inclusive células neoplásicas, células cancerosas, mas o nosso corpo tem todos os processos para eliminar estas situações de maneira a nos permitir ficar melhores. Mas aquilo que nós ingerimos, que vai se transformar em energia para o nosso corpo, pode auxiliar positivamente o corpo ou auxiliar negativamente o corpo. Ele pode piorar a nossa condição física, pode inclusive impedir o corpo de fazer o funcionamento adequado para impedir que as células neoplásicas cresçam conforme nós vimos no estudo. Nós teremos a oportunidade de discutir isto mais a fundo a respeito do câncer e de várias outras enfermidades a partir dos próximos documentários, porque é muito importante que não seja apenas aquilo que está contido na doutrina, mas aquilo que a ciência já descobriu, unindo as informações dos espíritos superiores que conhecem o nosso corpo, que sabem como ele trabalha, que sabem as nossas necessidades, que o projetaram com o que a ciência descobriu até hoje, de maneira que nós tenhamos de novo uma estrada certeira dos caminhos a seguir. Mas nunca nos esqueçamos, meus amigos, de que o amor ao próximo é o processo sublime a nos encaminhar para a luz e para a paz. De que o conhecimento da evolução, sem sombra de dúvida, nos permitirá decisões sábias, verdadeiras, de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. Muito temos aprendido com tudo que temos estudado. E eu tenho certeza que se esses companheiros espirituais superiores nos enviassem hoje um questionário a todos nós espíritas que temos o conhecimento do espiritismo, da mediunidade, da evolução, das leis divinas, do espiritismo como cristianismo primitivo, como válvula salvadora dos caminhos da paz. Se recebêssemos um questionário, uma enquete, e lá estivesse escrito: deseja você ser um obsessor? Nossa resposta seria imediata: não, de forma alguma. Deseja ser um verdugo? Não, de maneira alguma. Acredita que é impiedoso? De maneira nenhuma. Você acredita que compactua com a crueldade? De jeito algum. Tenho me esforçado para não ser cruel. Você acredita que compartilha com a violência? De maneira nenhuma, nós responderíamos. Você acha que tem sido um vampiro? De forma alguma. E se depois eles nos enviassem um informativo, respondendo essas perguntas e nos dizendo: tem sido um obsessor dos teus irmãos mais jovens na terra, tem sido um verdugo cruel que os persegue, tem compartilhado com a violência que mata mais de 70 bilhões de animais por ano, tem compartilhado com a crueldade com que eles são tratados antes de chegarem até o assassinato no abatedouro. Tem sido um vampiro insaciável dos teus irmãos mais jovens. Ficaríamos chocados e tristes. Os nossos irmãos das esferas superiores tem nos estendido as mãos com as informações luminosas para a paz dentro de nós mesmos. Para que sejamos nós, trabalhadores do amor. Para que seja a nossa vida condizente com o Evangelho. Para que seja nosso corpo um templo de paz, não um cemitério da dor. Meus amigos, bendita doutrina espírita que nos esclarece e nos ilumina, que nos traz os caminhos para nós mesmos individualmente, para nós mesmos enquanto trabalhadores do bem, para nós mesmos enquanto médiuns, nos lembrando que, acima de tudo, somos cristãos. Que o Mestre nos abençoe a todos, foi uma alegria estarmos juntos e até a semana que vem.